No vídeo anterior, fomos apresentados a aspectos referentes à ontologia leibniziana que foram importantes para revelar a presença de certa diversidade na dimensão dos seres, conforme a maneira como cada grupo tem acesso ao que se passa no mundo. Alguns seres não passam de meros viventes, que apenas têm imagens presentes das coisas, tendendo constantemente a novas percepções a partir do processo apetitivo. Outros, em estágio mais elevado, teriam capacidade para guardar as imagens de vivências anteriores e projetá-las caso venham a passar por uma situação semelhante. Vale reforçar que, conforme a estrutura metafísica de Leibniz, ele se vê obrigado a concluir que cada ser é, no limite, responsável pelas imagens que tem, mesmo no caso de seres que não têm a percepção, ou seja, que não refletem ou não têm consciência. Isso poderia gerar o questionamento acerca da validade da noção leibniziana de percepção, já que não parece haver sentido em levantar tal conceito caso não haja algum tipo de relação entre os seres. Em seus textos, Leibniz considera que existe tal relação, que nesta lição deveremos tomá-la sem ainda explicá-la. Por enquanto, deve ser apenas assumido que toda substância forma imagens do mundo. É no grau de adequação da representação de tais imagens em relação a tal plano que está a chave para entender o tema do conhecimento para o filósofo, e isso depende da posição na qual cada substância se coloca. Vimos ainda que há um grupo de seres não limitados às imagens referentes a algo que lhes é exterior. Destacaremos esse grupo de seres capazes de ter imagens mais ricas e fiéis não apenas ao mundo, mas também a si mesmos, inclusive em relação à sua causa última, Deus. Continuamos a ressaltar a tese da máxima inteligibilidade do mundo defendida por Leibniz, em função de sua posição em afirmar que nada é sem razão, pois tudo já se encontraria previamente no conceito dos seres. Nesta lição, é importante indicar como o autor compreende efetivamente a via pela qual os seres dotados de consciência e, portanto, de razão, podem efetivamente desenvolver conhecimento em sentido estrito, ou seja, conhecer a causa. Todavia, mesmo os seres dotados de apercepção não deixam de passar pelos níveis básicos de ser, ou seja, também são dotados de percepções e de memória. Assim como o grupo que se limita à posse da memória, os membros da classe dos seres dotados de apercepção também passam por um nível básico de saber, pensava Leibniz. A memória permite a realização de projeção de situações semelhantes, o que entra na base da experiência ou do saber empírico, explicado por essa estrutura baseada na percepção e na memória. Em uma passagem dos seus Princípios da Natureza e da Graça, Leibniz se mostra como ocorre certo tipo de saber empírico baseado apenas na memória, gerando informações que dependeriam apenas da repetição de fatos. Abre-se aspas para Leibniz. Existe uma ligação nas percepções dos animais que tem certa semelhança com a razão, mas está fundada apenas na memória dos fatos ou efeitos e de modo algum no conhecimento das causas. Assim, um cão foge do bastão com o qual lhe bateram porque a memória lhe representa a dor que esse bastão lhe causou. E os homens, enquanto empíricos, isto é, nas 3/4 partes de suas ações, só atuam como animais. Por exemplo, espera-se que amanhã raie o dia porque sempre se experimentou assim. Só um astrônomo prevê tal fenômeno segundo a razão. E mesmo esta previsão falhará, finalmente, quando a causa do dia, que não é eterna, cessar. Mas o raciocínio verdadeiro depende das verdades necessárias ou eternas, como são a da lógica, a dos números e a da geometria, que tornam indubitável a conexão entre as ideias
e infalíveis suas consequências. Os animais, nos quais não se notam essas consequências, são chamados bestas. Fecha aspas. Nessa passagem é notável o pensamento do autor acerca do grau de inferioridade atribuído ao saber empírico em relação ao verdadeiro saber, o racional. Quando alguém espera que amanhã raie o dia, acreditando que isso seja verdade, apenas porque isso fora presenciado até então, ele não se distinguiria tanto de um animal, pois se valeria apenas de sua memória, que lhe permitiu guardar a imagem de fatos vívidos que serviriam para projetar o futuro. Mas caso essa pessoa se valesse de razão, como um astrônomo, teria um conhecimento tipicamente humano. Isso coloca em campo, pela perspectiva leibniziana, o uso da razão em relação aos fatos. Entretanto, ele não repudia a experiência, mas, pelo contrário, reconhece sua importância. Antes de tudo, nenhuma substância criada poderá ter compreensão do mundo da mesma maneira que seu Criador, Deus, pois há um espaço intransponível entre ele e esse ser perfeito. Como também é possível notarmos, Leibniz considera que cada substância sempre terá algum acesso ao mundo que habita e à sua fonte, Deus, restando a ela ganhar maior clareza nessa capacidade representativa. Leibniz considera que cada substância representa a totalidade do mundo a que pertence, escolhido por uma causa racional, que ponderou sobre tudo aquilo referente à sua obra. A dificuldade em adquirir acesso claro ou adequado ao mundo se deve ao fato de que ele tem natureza infinita, o que faz com que seus seres componentes, não possuidores de entendimento perfeito, não possam abarcar tal infinitude, restando a elas as percepções confusas na maior parte dos casos. Leibniz pensa que toda substância é uma espécie de espelho do mundo, mas a qual não consegue notar com clareza essa sua posição refletora. Nesse ponto é que se destacam os seres dotados de apercepção, ou seja, de consciência, de reflexão, de razão, que podem superar ao menos em parte ou por alguns instantes o estado de confusão. Como foi mostrado a partir da última citação extraída dos Princípios da Natureza da Graça, por exemplo, um astrônomo é capaz de explicar melhor a ocorrência de um fato astronômico do que alguém que se baseia em sua explicação apenas nos fatos que presenciou, como o nascer do Sol por todas as manhãs até então. Desde a antiguidade, os astrônomos são capazes de explicar o comportamento dos astros sem limitar-se a tais vivências, a partir de cálculos geométricos, ou seja, são capazes de valer-se de conceitos que permitem uma explicação causal. Logo, para Leibniz, a empiria pode mesmo ser uma fonte de saber, mas ela ainda não é legítima fonte de conhecimento, o qual depende de certos elementos que não dependem eles mesmos da experiência para surgir na esfera dos seres que a percebem, como no caso dos humanos. Os seres racionais teriam, assim, a capacidade de ir além da experiência para conhecer os fatos, graças a certos conceitos ou mesmo princípios que sustentariam os seus raciocínios. Não é difícil deduzir, conforme o pensamento de Leibniz, que se tais princípios não são dados pela experiência, eles são, na verdade, inatos. Dentre tais princípios que contribuem para o conhecimento, podem ser destacados os conceitos matemáticos, muito úteis para a ciência. Lembrar o caso da astronomia. O princípio de não contradição, que revela aquilo que é absolutamente necessário, e o princípio de razão suficiente, que indica que mesmo os fatos que não se baseiam no princípio de não contradição também têm uma razão para ocorrer. É importante levantar uma noção para compreendermos melhor o pensamento leibniziano sobre o conhecimento, a de ideia, pois, seguindo uma tendência dos seus contemporâneos, Leibniz a considerou, na esfera dos seres racionais, o principal conteúdo representativo para os seres. Como afirma Yvon Belaval, a noção leibniziana de ideia diz respeito às afecções na alma que permitem a expressão das coisas. Ao haver referência à expressão,
podemos pensar em uma espécie de imagem de algo formado na mente da substância racional. Mas essa noção de imagem não significa uma representação figurativa, como se fosse uma imagem pictórica, pois uma ideia não precisa caracterizar-se como tal tipo de representação. Por exemplo, as figuras geométricas podem ser representadas a partir de funções matemáticas, sem que essas sentenças, no seu espaço representativo, formem ideias que sejam absolutamente idênticas às figuras que, respectivamente, expressam. O mais importante é que, nesse caso, elas sejam capazes de exprimir diversos pontos da figura, como no caso do famoso Teorema de Pitágoras, que representa o triângulo retângulo. Seria possível para todos os seres enriquecer o seu nível representativo em relação àquilo que se passa no mundo que integram, possibilitando a saída das ideias confusas, ou seja, com baixo índice de representatividade em relação àquilo que expressam. Os seres racionais, como não é difícil notar, teriam ainda maior capacidade representativa, podendo alcançar gradualmente maiores índices de adequação no que diz respeito às suas ideias. Leibniz buscou mostrar como as substâncias criadas racionais são capazes de formular ideias que podem exprimir, de maneira cada vez mais precisa, aquilo que se busca representar, sejam figuras da geometria, sejam até mesmo objetos sensíveis. Mas é no caso destes que a dificuldade é maior, como já fora indicado desde o pensamento de Descartes. No caso de ideias matemáticas, trata-se de noções abstratas, bastando conceitos absolutamente inatos para conhecê-las, pensou Leibniz. Já no caso dos objetos sensíveis, trata-se de coisas exteriores à substância que busca entendê-los. Assim, como foi introduzido, é preciso passar pelo esforço de Leibniz para encontrar uma via de acesso da substância ao seu exterior, ao seu próprio corpo e aos objetos da sensibilidade. Apenas a partir de tal ligação é que terá sentido se Leibniz pensou uma tese da qual nunca mais abriu mão, expressada nesta passagem, abre aspas. A nossa alma tem sempre nela a qualidade de se representar, qualquer natureza ou forma, seja qual for, quando surge a ocasião de pensar nela. E desde que expresse qualquer natureza, forma ou essência, acredito ser esta qualidade da nossa alma propriamente a ideia da coisa, existente em nós e sempre em nós, quer nela pensemos ou não. Porque nossa alma exprime Deus, o universo e todas as essências, assim como todas as existências. Isso concorda com os meus princípios, porque naturalmente nada penetra no nosso espírito vindo do exterior. E é mau hábito pensarmos como se a nossa alma recebesse algumas espécies mensageiras e tivesse portas e janelas. Fecha aspas. Os seres racionais teriam, previamente a qualquer experiência, a estrutura para conhecer os princípios inatos, mas é preciso entender as coisas às quais elas têm acesso antes de gerarem conhecimento. Novamente, o grande problema é que esse acesso deveria ocorrer de tal maneira que seja respeitada a própria definição substancial, um ser que, abre aspas, não tem janelas pelas quais algo possa entrar ou sair, fecha aspas. A via para a tal resposta de Leibniz passa pela sua tese da harmonia pré-estabelecida.